Olá a todos, meu nome é Ana Lúcia Abraão, sou professora aqui da Universidade Federal Fluminense, estou vinculada à Escola de Enfermagem e a Escola de Enfermagem é uma das parceiras na construção desse projeto de cuidados intermediários em saúde. O nosso encontro de hoje é para falar um pouco sobre gerir e gerar no cuidados intermediários em saúde. Então, o nosso encontro, a nossa conversa vai girar um pouco em torno de como é que a gente faz a gestão do cuidado e como é que a gente constrói possibilidades para que a gestão desse cuidado se dê de forma interessante, de forma a atender às necessidades de saúde do usuário. E aí a gente não está falando de qualquer usuário, a gente está falando de usuários que têm doenças crônicas, né? Que é o foco dos cuidados intermediários. Então hoje a gente vai falar um pouco de como é que a gente faz a gestão e como é que a gente constrói possibilidades para que esse cuidado aconteça, né? Então é a perspectiva do gerar e do gerir em cuidados intermediários. E aí uma das ideias da gente trabalhar com essa temática é justamente entender um pouquinho o que é que eu estou falando que é gerar e o que eu estou falando que é gerir. O que é gerir é um pouco essa perspectiva de processos que ocorrem dentro das unidades de saúde. Podem ser hospitais, podem ser unidades básicas de saúde, mas o nosso foco são as unidades de cuidados intermediários. Então, como é que a gente faz e constrói essa gestão desses processos que ocorrem nessas unidades? E um pouco que vocês já viram, se não viram, vão ver, é a questão do fluxograma. O fluxograma é uma boa ferramenta para gerir, mas hoje eu quero falar com vocês sobre essa perspectiva do gerar, né? Na perspectiva de construir possibilidades terapêuticas para o usuário em cuidados intermediários. E aí, quando a gente fala em possibilidades terapêuticas, a gente fala também das tecnologias em saúde, não? Então, para a gente construir essa possibilidade de terapêutica do paciente em cuidados intermediários, a gente está entrando numa discussão que é das tecnologias em saúde. Então, tecnologia em saúde hoje a gente pode entender como medicamento, é uma tecnologia em saúde, um equipamento, por exemplo, uma ultrassonografia, é uma tecnologia em saúde, mas também essa forma de relação que a gente estabelece com o usuário é também uma tecnologia em saúde. Então, nesse aspecto, quando a gente está trabalhando no gerar possibilidade terapêutica para o cuidado intermediário, a gente vai utilizar dessas várias tecnologias. O Emerson Merri, ele traz para a gente uma taxonomia dessas tecnologias que nos ajuda a compreender um pouco, né? Ele vai dizer que na saúde, de um modo geral, a gente emprega 3 grandes tecnologias. A primeira delas é a tecnologia dura, né? Que é uma tecnologia, na verdade é um conhecimento em saúde que é focado, que é trabalhado na construção de um equipamento. Então, por exemplo, o raio-x ou uma ultrassonografia é uma tecnologia dura. Por quê? É um conhecimento que já foi materializado, né? O Emerson também fala das tecnologias leve-duras, né? O que são as tecnologias leve-duras? São aquelas tecnologias que não estão estruturadas numa materialidade, mas elas têm uma certa construção hierárquica de acontecer. Por exemplo, um protocolo. Um protocolo, no caso da enfermagem, o protocolo é uma tecnologia leve-dura. E uma tecnologia leve são as tecnologias relacionais. Essas tecnologias, elas se dão e elas são produzidas no momento em que eu estou em contato com o meu usuário, né? E quando a gente está falando de cuidados intermediários e a gente está falando de doenças crônicas não transmissíveis, essas tecnologias, elas ganham
uma dada centralidade. E por quê? Porque as doenças crônicas são doenças em que vai acompanhar aquele usuário por resto da vida. E não só o usuário. Quando a gente pensa em doenças crônicas, quando a gente pensa em cuidados intermediários, a família dessa pessoa também é incluída e também é inserida dentro dessa perspectiva do gerar esse cuidado, né? Então, o gerar o cuidado, ele não está apenas focado no usuário, ou seja, o portador da doença crônica, mas também na família. E como é que a equipe vai estabelecer possibilidades de gerar esse cuidado numa perspectiva de rede, ou seja, construir com a família possibilidades para que essa pessoa com doença crônica possa seguir a vida de uma forma que tenha mais qualidade de vida, né? E nessa perspectiva de gerar o cuidado, a gente também tem que entender que esse uso da tecnologia leve, ela é dada em todas as relações que se estabelecem. Então, com a família, com o usuário, né? E se vai então se construindo uma rede, estabelecendo aí mecanismos e formas leves de cuidar. Bom, mas quando a gente também pensa numa unidade de cuidados intermediários, a gente vai entender que determinados momentos no transcorrer da vida dessa pessoa, ela vai precisar internar, ou seja, ela vai precisar de ter um cuidado ou uma atenção mais próxima, né? Ela vai precisar, seja por uma descompensação clínica, né? Ela vai precisar de ter esse apoio mais direto e mais próximo. Nessa situação das doenças crônicas em cuidados intermediários, o protagonismo dessa atenção, ou seja, dessa atenção, ou seja, desse cuidado, fica por conta da enfermeira. Então, quando a gente está falando de unidades em cuidados intermediários e está falando dessa necessidade maior, de uma aproximação, de uma atenção maior, a gente está falando desse profissional da enfermagem, a enfermeira, que então vai lidar mais diretamente com esse usuário e com essa família. Então, nessa ideia de promoção, de gerar cuidado, a enfermeira lança a mão das tecnologias leves. E com uma especificidade, porque o trabalho da enfermeira, ela vai operar na tecnologia leve, na escuta sensível, mas ela também vai operar numa lógica da sensibilidade. A enfermeira, nos cuidados intermediários, ela vai lançar mão de uma tecnologia do sensível, de uma tecnologia que passa pelos sentidos do corpo da enfermeira. Vai passar pela observação, pelo toque, pelo olfato, pela audição, ou seja, é o corpo da enfermeira atuando como uma tecnologia para gerar esse cuidado ao paciente com doenças crônicas. E aí do que eu estou falando? Eu estou falando, por exemplo, da enfermeira fazer uma consulta à família desse usuário. Então, quando esse usuário ele interna numa unidade de doenças crônicas, né, ou de uma unidade de cuidados intermediários, é interessante que a enfermeira faça uma primeira consulta com ele e com a família. Vamos dizer, uma consulta ampliada, uma consulta onde a enfermeira possa lançar mão dessa tecnologia sensível, lançar mão dessa escuta, lançar mão dessa audição, dessa percepção, por exemplo, de como é que essa pessoa ela gosta ou ela se sente bem para se alimentar. Às vezes a gente acha que esses cuidados que são básicos, eles podem ser colocados meio de lado. Mas nos cuidados intermediários, isso que é básico, ele ganha centralidade. Isso que é básico, ele ganha uma outra roupagem, né? Uma certa centralidade. Então, a enfermeira que trabalha com a tecnologia do sensível, nessas ocasiões, ela vai poder
estabelecer um plano de cuidado aonde a família entre. A família entra como um apoio, a família entra trabalhando a construção do autocuidado. Então, quando o usuário ele interna na unidade de cuidados intermediários, é quando a gente inicia o plano de alta. Então, o plano de alta desse paciente, ele vai se dar no início, logo no início, no primeiro dia que ele é internado. No primeiro dia que ele é internado, a enfermeira, então, estabelece junto com ele, com a família, qual é o plano, qual é as orientações necessárias para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, para que ele possa usufruir da vida de uma forma com mais qualidade e de uma forma mais significativa para ele e para a família. Então, um dos elementos é a consulta que a enfermeira vai proporcionar à família desse usuário. Uma outra questão super importante nesse gerar esse cuidado mais próximo, uma atenção centrada ao usuário, por exemplo, a questão do acamado. Então, algo do sensível da enfermeira, por exemplo, a questão do lençol. A gente acha que isso é básico, que isso todo mundo sabe que o lençol tem que ficar esticado, mas às vezes a gente não coloca essa questão como uma questão central no nosso cuidado. E nos cuidados intermediários isso é central, porque um lençol amassado provoca lesão de pele, por conta da exposição muito intensa que essas pessoas ficam. Então, quando eu estou falando dessa tecnologia do sensível, que a enfermeira vai lançar mão na centralidade do cuidado para pacientes crônicos, é nessa relação e estabelecendo com a família e com o usuário a melhor forma ou o melhor arranjo terapêutico e de cuidado para que essa pessoa possa andar a vida de uma forma com mais qualidade, de uma forma onde ele possa ter ganho de autonomia. Então, o corpo da enfermeira, nessa perspectiva da tecnologia do sensível, vai operar na construção de arranjos que possibilitem uma autonomia na vida dessas pessoas. E lembrando que essa autonomia, esse cuidado, essa produção intensa de cuidado, ela é operada no núcleo da enfermagem, da enfermeira, mas com o apoio das demais profissões. A gente não pode perder de vista que a perspectiva das ações de saúde, elas são desenvolvidas e desempenhadas de forma interprofissional. Então, a nutricionista, ela é essencial nessa construção. O médico é essencial nessa construção das possibilidades de gerar uma melhor autonomia para o usuário com doenças crônicas não transmissíveis. Um outro assunto importante da gente abordar nessa perspectiva das tecnologias sensíveis que a enfermeira opera durante o cuidado com pacientes crônicos é justamente esse ato, esse ato que é o cuidar, o ato aonde a enfermeira vai estar à beira do leito desse usuário, onde o corpo da enfermeira vai estar em contato direto com o corpo desse usuário. E do que eu estou falando? Um exemplo claro e que a gente opera no nosso cotidiano é quando a gente vai fazer um banho no leito e a gente solicita ao usuário que segure uma parte no nosso braço, para que nos ajude, para que a gente possa, com o nosso corpo, ser uma alavanca para virar ele, ou deslocar ele do leito. Quando a gente está nesse movimento, nesse ato, a gente está experimentando essa tecnologia da sensibilidade. E a gente está aprendendo, tanto a enfermeira quanto o usuário, aprender como é que a gente cuida desse corpo,
aprender como é que a gente cuida desse encontro. Nesse experimentar, nessa atividade, as técnicas, ou seja, as tecnologias, as outras tecnologias estão presentes. As tecnologias leves-duras, as tecnologias duras, elas estão presentes, né? Mas nesse ato da experimentação dos corpos, a enfermeira deve lançar mão, por exemplo, dessa tecnologia sensível que é a escuta, né? Que é o momento em que eu estou ali com o meu usuário e a gente está trocando, né? A gente está conversando e eu estou construindo com ele ali um vínculo. Essa questão de apalpar, né? Da minha sensibilidade, de tocar na pele desse usuário e identificar pontos aonde vai merecer uma maior atenção, ativar nesse momento a questão da irrigação, né? Ativar a circulação sanguínea em determinadas áreas. Isso tudo diz de uma técnica ou de uma tecnologia do sensível, de um conhecimento que só acontece quando os corpos estão juntos, estão em experimentação. E a gente consegue fazer isso e a gente avança bastante com isso quando a gente tem a família junto com a gente. Então, nesse momento em que eu estou fazendo uma atividade no leito com esse usuário, é o momento também em que a família está junto, em que o acompanhante está junto. Porque nesse momento eu também aproveito para fazer orientações, para orientar esse familiar que vai precisar conhecer a melhor forma de cuidar, né? E estabelecer ali junto uma rede de ajuda, né? Uma rede onde esse usuário ele vai poder construir a sua autonomia. Entender também que a autonomia não é apenas o usuário saber fazer o seu próprio curativo. A autonomia passa pela capacidade desse usuário poder fazer vínculo e criar possibilidades para melhor andar a vida. Então, por exemplo, se esse usuário ele tem um grupo de carteado, um grupo que ele se encontra, seja de seresta, etc., essas pessoas também devem fazer parte desse cuidado. Essas pessoas também devem se sentir convidadas a estar nesse momento na unidade de cuidados intermediários com trabalhos dessa natureza, né? Então, essa rede de busca e de construção de autonomia, ela não se limita apenas aos parentes mais próximos desse usuário, mas sim uma forma mais ampla de entender essa rede como uma rede viva, uma rede que pulsa e uma rede que ganha autonomia na medida em que esse usuário ele entra em contato com essas outras pessoas, né? Entender que esse ato de experimentar o cuidado, ele também produz transformações, né? Transformações no corpo da enfermeira, no corpo da família, dos familiares, do acompanhante, né? Então, essa tecnologia do sensível que a gente vai operando nos cuidados intermediários é uma tecnologia que precisa ser trabalhada de forma a entender que a doença crônica é uma doença que a gente vai ter para o resto da nossa vida, né? Não é uma doença aguda que eu tenho um momento e que ela vai cessar. É uma doença que vai acompanhar a minha existência. Então, se vai acompanhar a minha existência, eu tenho que construir com o meu usuário, com a família desse usuário, possibilidades de gerar essa vida de forma autônoma. Gente, então a gente está terminando aqui essa aula, né? Lembrando que essa aula é uma aula que está dentro do projeto do RESUS e a gente tem um canal com outras videoaulas que vocês vão poder acessar à medida em que vocês tiverem interesse e vontade. Um abraço!